Então, hoje trago boas notícias para o exército de São Miguel. Boas notícias. Foi uma descoberta também para mim. Estou muito contente. E vou já fazer uma pergunta que vai deixar você meio intrigado. São Miguel deixou 3 orações para esses tempos. 3 orações que foram ensinadas por ele em Portugal para esses tempos. Você sabe quais são? Muito interessante. Eu gosto de lembrar quais são as principais missões que Deus confiou a São Miguel, porque isso nos ajuda a perceber muitas outras coisas. A primeira, mais importante de todas, é, no fundo, ser o defensor do povo de Deus. Já no Antigo Testamento e agora da Santa Igreja. Ligada a isso, o príncipe da milícia celeste, comandar os exércitos de Deus, os santos anjos. E são 2 missões que se relacionam. Ele protege comandando o exército celeste. Depois tem outra, digamos que secundária, mas hoje um pouco esquecida, mas muito presente na história da igreja, que é a missão de ajudar as almas do purgatório. Que, não sei no Brasil se tem esse costume, mas lá em Portugal tem muitas, nós chamamos as alminhas. As alminhas são uns pequenos nichos que o povo faz nas aldeias, nas estradas, com a imagem das almas do purgatório, para que as pessoas se lembrem de rezar por elas. Portugal tem muito. Você vai na estrada, vê umas alminhas, você vai ali, vê outras. Às vezes na mesma aldeia tem 2, 3. E também tem essa tradição muito bonita de pôr uma caixa de esmolas. O povo deita uma esmola e depois essas esmolas se recolhem e se entregam ao sacerdote para celebrar missas pelas almas do purgatório. Bonito. E nas alminhas sempre tem ou Nossa Senhora do Carmo ou São Miguel Arcanjo, porque ele tem esta missão de ajudar as almas do purgatório. Então, temos falado bastante de reconquista, e isso até casa bem com as primeiras ideias que eu quero partilhar com você, que para mim foram uma descoberta, apesar de ser português. Então, vamos voltar atrás no tempo. Como surgiu a Reconquista? O padre Emanuel Maria falou um pouquinho. Dom Pelaio, nas Astúrias, com a intervenção, com a ajuda do céu, a partir de Covadonga, começou reconquistando aquilo que os muçulmanos tinham conquistado muito rapidamente. Essa reconquista foi um processo bem lento, durou quase 800 anos. Foi um processo lento. E nesse processo lento surge o Reino de Portugal, nesse fenômeno de reconquista. Os portugueses na escola, cá no Brasil penso que não, estudamos todos aquilo que nós chamamos a reconquista cristã. Então foi todo esse longo processo de reconquistar a Península Ibérica. Era cristã, já do tempo dos apóstolos. São Tiago evangelizou a Península. São Paulo, numa das suas cartas, diz que tem intenção de vir na Península. E depois, quando surgiu o Islão, eles conquistaram em cerca de 70 anos quase toda a zona de Portugal e Espanha. E o que aconteceu? No século XI veio de França
da região da Borgonha, um nobre, filho do duque da Borgonha, o filho mais novo do duque, que veio ajudar nesse processo de reconquista cristã. E nessa altura, o rei de Leão, ainda não havia Espanha, deu para ele em casamento uma de suas filhas. Esse jovem francês se chamava Henrique de Borgonha, e casou com Teresa, Dona Teresa de Aragão. Então aqui vem uma primeira boa notícia. Henrique era devoto de São Miguel. Por quê? Porque nesse tempo os cavaleiros, os militares, normalmente tinham como patronos São Miguel e São Jorge. São Miguel e São Jorge. E ainda hoje, aqui no Brasil não sei, mas com frequência os patronos, os padroeiros das Forças Armadas ou policiais também continuam sendo São Miguel. Lá em Portugal, a polícia, o padroeiro da polícia é São Miguel. Então não é muito lógico associar o príncipe da milícia celeste às forças de segurança. Tem tudo a ver. Então Henrique era um nobre cavaleiro, casou com Dona Teresa e recebeu uma região no norte de Portugal que se chamava o Condado de Portucalense. O Condado Portucalense ou Condado de Portocale, que depois deu Portugal. E ele se tornou o conde de Portocale. E já alguns dos seus cavaleiros mandavam construir ermidas, capelas a São Miguel. E agora vem uma notícia bonita, que eu não sabia, que já no tempo do Condado de Portocale, São Miguel era conhecido como o protetor dos portucalenses.